Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Mais um vídeo. E o vídeo de hoje, meus irmãos, é um pouquinho diferente dos habituais. O vídeo de hoje é referente, sim, né, à palavra de Deus. Mas o vídeo de hoje será um vídeo onde eu vou contar, se der tempo, né, se o vídeo não ficar grande, pelo menos 2 sonhos, né, sonhos em visão que o Senhor tem me dado. E não foi de agora, já há algum tempo. E esses sonhos eu estou trazendo aqui para os irmãos do canal, porque este sonho em visão, ele não foi só para mim, mas para que fosse dito à igreja, aos irmãos, aos cristãos. Esse primeiro, ele é diretamente aos cristãos, né? Assim foi direcionado o sonho. Antes de eu iniciar a contar o sonho, eu vou ler um versículo aqui da palavra de Deus, que faz referência a sonhos e visão, né? Alguns versículos base, porque tem muitas pessoas que não creem em sonhos proféticos, né? Acha que sonho é só de barriga cheia, mas não, meus irmãos. Deus fala da forma que Ele quer e também através de sonhos, e não de agora, sempre aconteceu dessa forma também, né? Eu vou ler primeiro aqui o que a maioria conhece, que é Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Eu vou ler aqui em Jó, capítulo 33, 14 ao 18. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Ou seja, Deus usa os seus filhos, os seus profetas, em sonhos, em visões noturnas, para levar recado aos seus, à sua igreja ou a alguém específico, para que aquela pessoa não passe pela espada, ou seja, para que aquela pessoa não caia lá na frente ou não caia em armadilha. Então Deus avisa antes, por meio de sonho também. E Números, capítulo 12, versículo 6. E disse: ouve agora as minhas palavras, e entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Ok, meus irmãos? Se vocês quiserem pesquisar mais versículo que fala sobre sonhos, visão noturna, fiquem à vontade. A palavra de Deus está cheia, tem base para isso. E por isso que eu quis trazer esses versículos antes, para que não ficasse só aparentemente em minhas palavras, porque não é minhas palavras, mas aqui eu vou estar transmitindo o que me foi mostrado e dito. Então, para o primeiro, eu vou dar o título de tormentas, né? Porque foi o que foi dito no sonho. Neste sonho, eu estava aqui, era aqui realmente o Porto Seguro, em um posto de saúde, aparentemente era um posto de saúde ali do Mercado do Povo, e neste sonho só tinha um rapaz que não era cristão. Os outros que estavam lá na recepção eram todos cristãos. E essas pessoas estavam aglomeradas na recepção do posto de saúde, porque elas estavam esperando passar uma chuva que ainda iria vir, né?
Eu estava de saída e quando olhei para o céu estava tudo formado. Sabe quando está formado que o céu está negro mesmo? Aquelas nuvens pesadas. Chega, escurece, o dia fica escuro, quase noite. Estava dessa forma no sonho. E aí eu ia saindo, né? Porque eu queria sair logo e ir embora antes que aquela chuva caísse. Porém, o restante das pessoas que estavam na recepção ia esperar a chuva passar, porque talvez, né, a casa deles era longe e estavam com medo de pegar a chuva. Enfim. Só que quando eu cheguei na porta para sair, eu fui impulsionada a voltar e dar um recado para eles. Aí quando eu voltei, eu virei para eles e falei, meus irmãos, porque detalhe, todos que estavam na recepção, todos eram cristãos. Não, só tinha um que não era cristão e esse um não estava na recepção, estava em outra área do posto. Mas todos que estavam ali na recepção eram cristãos. Todos. E tinha bastante gente. A recepção estava cheia. Sei lá, mais ou menos umas 40, 50 pessoas. Eu não tenho como dizer a quantidade, mas por alto assim, mais ou menos esse tanto de pessoa. Então, só por aí já dá para ver que um sonho já é diferente, né? Que estava mostrando só uma ala com todos os cristãos. Eu fui impulsionada a voltar e a falar com eles. Não para o que não era cristão, mas para eles, os cristãos. Eu falava, meus irmãos, antes de sair eu preciso dar um recado para vocês. Vocês não estão vendo essas nuvens pesadas aí? Isso são tormentas. E assim que terminar essas tormentas, vai iniciar a grande tribulação. Eu dizia, vai iniciar a grande tribulação. Aí eu repeti, eu vou repetir novamente para vocês, meus irmãos. Isso que vocês estão vendo são tormentas. E quando terminar essas tormentas, vai se iniciar a grande tribulação. E aí, muitos, a maioria, começaram a rir de uma forma irônica, zombando, não acreditando. Só poucos mesmo, assim, 3, 4, que deu atenção para o que eu estava falando e aparentemente acreditou. Lembrando, meus irmãos, que eu fui pesquisar significado de tormentas. Significado de tormentas não é só chuvas pesadas, realmente chuvas pesadas com trovoadas, relâmpagos, enchentes, aquelas enchentes grandes, são consideradas tormentas. Mas também tudo que acontece na natureza de uma forma fora do normal são consideradas tormentas. Terremoto, furacão, tornado, maremoto, né? Tudo isso junto significa tormentas, ou seja, são coisas que acontecem na terra que atormentam o homem. Por isso que são chamadas tormentas. E o que a gente está vendo no mundo hoje? Realmente a gente está vendo muita chuva de uma forma que a gente não tem explicação. São enchentes que cobrem cidades inteiras, né? Que causa grande destruição. É ventos fortes, é tornado, é terremoto, é chão se abrindo. A gente olha nos jornais, na internet, são vários lugares, jornais mostrando várias rodovias não sei aonde abriu, ponte caiu, o governo consertou a rodovia, um mês depois, no mesmo lugar, abriu o chão novamente, em áreas rurais, principalmente em áreas urbanas. E isso, já aconteceu isso? Posso dizer que já tenha acontecido sim, não nego. Mas provavelmente em alguns lugares mais isolados e não com tanta frequência. Agora, se você for pesquisar, tem chão abrindo na Bahia, em São Paulo, no Rio, no Sul, em todo lugar o chão está se abrindo. E não também só aqui no Brasil, fora do Brasil também. E o chão também está se abrindo, do nada as pessoas estão passando e o chão se abre uma barroca grande, cai carro dentro, cai moto, cai pessoas. Isso não é normal, isso é considerado tormentas. Se a gente for lembrar, Mateus 24, ele descreve as coisas que vão acontecer, coisas horríveis. Sim, lembrando também o mar está avançando cada vez mais em todas as cidades que tem mar, né, área litorânea, estão avançando para dentro das cidades, né? Do nada assim vem uma onda grande e avança. Não chega a ser um tsunami, mas um avanço do mar muito grande, né?
E isso tem uma tendência de piorar e de causar coisas piores. Então, esse primeiro sonho foi dessa forma. E, lembrando, foi direcionado aos cristãos. Ou seja, foi um aviso aos cristãos. Preste atenção no que está acontecendo e nos sinais que está acontecendo. Porque logo após, quando terminar esses sinais, vai se iniciar a grande tribulação. Meus irmãos, aqui eu não quero discutir o que você acredita. Se você crê que você vai subir antes de tudo, se você crê que você vai ser arrebatado no meio da tribulação, se você crê que você vai ser arrebatado no final da tribulação, eu não quero saber e nem estou discutindo esse tema aqui nesse vídeo, mas sim um recado que foi dado. Porque muitos podem questionar, esse recado aí não vai ser para nós cristãos, né? Aqueles que crê que vai subir no arrebatamento antes da grande tribulação. Então essas pessoas vão pensar assim, não, mas aqui eu não vou estar aqui mais nessa época. Jesus já me levou. Mas eu não vou questionar você. Se Jesus pediu para avisar aos cristãos que iria se iniciar a grande tribulação logo depois das tormentas, então você tem que questionar com Cristo e perguntar, Senhor, o sonho que essa moça teve é verídico? Veio de ti? Nós vamos estar aqui mesmo quando se iniciar a grande tribulação? Ou já estaremos no céu? É fácil, gente. É só dobrar o joelho e perguntar. Porque a Bíblia diz, examinai tudo. A Bíblia não pede para você acreditar em uma pessoa, em uma profecia, em alguém que contou sonho, um profeta. Não. A Bíblia pede para que você fale com Deus, peça prova para Deus sobre a profecia. Nem é sobre o profeta. Nem é sobre o profeta. Porque Deus ele usa o que ele quer, né? Ele está pedindo para avisar que vai acontecer logo depois dessa tormenta, é porque precisa ser avisado. É porque nós cristãos, precisamos saber disso. E a gente precisa se preparar para isso, né? Assim como Deus disse que ninguém sabe o dia e a hora que ele vai voltar, eu também não posso saber e cravar aqui e dizer que Jesus vai voltar antes de tudo, já que eu não sei o dia e a hora. Porque se eu falo que Jesus vai voltar antes de tudo, eu praticamente vou estar sabendo. Pelo menos o dia, né? A hora não. Então, que a gente ouça esse conselho. Então esse é o primeiro sonho. O segundo sonho eu vou fazer no segundo vídeo, porque já está grandinho, já está em 14 minutos, então eu vou encerrar por aqui. O próximo vídeo, que vai ser de sonho também. Por que eu vou contar esses sonhos para vocês? Principalmente para vocês aqui que moram em Porto Seguro. Porque esse sonho teve a ver com Porto Seguro. O sonho dizia que ia ser, né, algum sonho vai abranger o Brasil todo ou o mundo, mas a maioria deles tem algo em Porto Seguro. Por isso que eu vou falar para vocês, tá? No próximo vídeo. Que Deus abençoe e que cada dia estejamos alerta, porque o Senhor está prestes a voltar.